Boa noite! Graça e paz. Que ótimo que você está aqui. Talvez alguns voltaram, que estavam de manhã. E eu já venho falando desde domingo, uns 2, 3 domingos, que nessa série, pelo menos 2 dos 4 domingos da abordagem dessa temática, nós vamos usar uma metodologia um pouquinho diferente. Então, de manhã a gente teve uma pregação formal, não uma pregação inteira, completa. E agora à noite eu vou dar um pedaço da palestra e aí a gente vai sentar aqui e vamos conversar, porque tem algumas pessoas no meio da comunidade também que podem nos abençoar muito com a temática. E eu espero que seja muito legal e que você possa contribuir também, participar, e que tudo que vai ser abordado, perguntado, respondido de alguma forma, abençoe muito a sua vida. Nós estamos nessa série, Inteligência Financeira. Eu não queria que você tomasse um susto, mas foi de propósito essa imagem, porque é a ideia aqui de semente, de plantar mesmo, de cultivar algo. E a ideia não é que a sua mente só pense em cifrões e o seu coração se volte só para cifrões, até porque Deus fala na palavra de que nós não devemos amar o dinheiro. Mas nós entendemos também que até em função de tudo que tem acontecido no nosso país economicamente falando, eu acho que tem uma instrução bíblica para como lidarmos com isso. E as pesquisas mostram que mais de 80% das famílias estão num processo de endividamento muito grande. Todo mundo, mesmo que seu salário aumentou um pouquinho, foi corrigido, possivelmente você está sofrendo com os impactos da inflação. Quem é empresário sofre com impostos, com tantas despesas. E quem é empregado, quem está trabalhando como empregado também talvez esteja sofrendo muito, porque vê o salário crescer muito pouquinho em comparação a tudo que custa em sua volta. Eu estava vendo um post essa semana e achei muito interessante. Eu gosto muito de Uno, né? E há 20 anos atrás, mais ou menos, quando lançaram um Uno Fire quadradinho, que eu tenho um Uno Fire quadradinho, aí eu achei interessante que o cara falou assim, você precisava de uns 10 salários mínimos para comprar um carro daquele, agora você precisa de 39. Então, assim, de um salário médio, não é o salário mínimo, né? Porque um carro zero daquele custava 11 mil na época, você comprava um carro zero daquele. Então, era mais ou menos aí, sei lá, o cara ganhava 100 e pouco, 200 reais, precisava de X número de salário. Hoje você precisa de, sei lá, 5 vezes mais do que isso para poder comprar um uninho desse tamanhozinho, 0 quilômetro. Então, a gente vai ter que ter inteligência para lidar com isso. É um baita desafio lidar com isso na igreja, por quê? Porque geralmente nas igrejas, ou estão toda hora pedindo dinheiro, querendo arrancar tudo de você, ou é aquela coisa da teologia da prosperidade, pega o terno do pastor, pega a camisa colorida do pastor, passa no meio das contas, vai lá no caixa eletrônico que você está devendo e vai sumir todas as suas contas. Pasmem, nós não acreditamos em nenhum dos dois jeitos. Tá? Não acreditamos assim, porque eu pelo menos não acredito desse jeito, até porque eu penso que a ideia da inteligência financeira, ou dessa mordomia, vamos assim dizer, a ideia de mordomo fiel na Bíblia é alguém que recebe algo do seu Senhor para tomar conta e devolve ampliado. E isso é sobre tudo, sobre nossa família, sobre os nossos dons e sobre tudo que está nas nossas mãos, inclusive os nossos recursos. Então, para dar um voo rasante para vocês aqui rapidinho, a minha ideia é essa aqui, ó. Quem amar o dinheiro. Vamos ler todo mundo junto? Eu gosto à noite porque a gente parece que tem alguma coisa favorável para essa dinâmica. Então eu quero pedir para você ler. Lê comigo? Quem amar o dinheiro, jamais dele se fartará. Quem amar a abundância, nunca se fartará da renda. Também isto, um conselho que todo mundo já sabe. Você está cansado de ouvir alguém falar, não pode amar o dinheiro, você tem que ser generoso e tal. Concordo plenamente. E é uma luta, inclusive para mim. Então, eu que venho de um berço muito pobre, não vou nem dizer humilde, porque eu tenho aprendido umas coisas assim, pobreza não é necessariamente levar alguém à humildade. Está cheio de gente que é muito pobre e não é humilde, é orgulhoso pra caramba. Está cheio de gente que não tem dinheiro, recurso financeiro e é ganancioso, e invejoso inclusive, e não quer trabalhar para melhorar a sua vida. Então, eu já estou aprendendo que não é o status social que coloca uma pessoa em orgulho e humildade. Conheço gente rica, e que é gente normal, que você não dá nada por ele. Você olha para ele e é gente normal, e você não tem ideia do que tem por trás daquele trabalho, daquela profissão. Então, eu estou aprendendo que esse negócio, inclusive, de amar o dinheiro é uma coisa que está aqui dentro. E aí Deus precisa trabalhar na nossa mente. Mas a gente ouve muito isso, você não pode amar, não pode amar. Aí eu pego um outro versículo, aqui é o mesmo versículo, né? Numa versão diferente, quem amar o dinheiro nunca terá suficiente, quem ama a riqueza nunca se satisfará, e com o que ganha.
E isso não faz sentido, é a ideia do Eclesiastes, e concordo plenamente com ele. Eu estava me lendo de novo Provérbios, e toda vez que eu leio Provérbios, alguma coisa nova me pega lá, não nova no sentido de que não estava escrito, mas sempre alguma coisa diferente me pega nas leituras. E aí eu estou me deparando com aquela oração que ele fala assim, eu não quero nem ser muito pobre para ficar reclamando e murmurando ao Senhor, mas eu também não quero ser rico ao ponto de esquecer o meu Senhor. Então eu quero limites na minha vida, inclusive naquilo que tange o que é o prosperar biblicamente correto por meio de trabalho. E aí agora o segundo versículo, que eu acho também fenomenal, porque a gente não pode amar o dinheiro. Quem ama o dinheiro vai ter problemas. Tanto de idolatria, de escravidão e talvez até de padrões de como ampliar ou chegar nessa tal riqueza. E o que a gente percebe é que gente que tem o dinheiro como foco também demais, não tem o que satisfaça essa pessoa. Não tem. Eu não sou contra o crescimento contínuo e progressivo. Tem gente que você vê assim, ele em 5 anos melhorou muito, e daqui 10 anos você encontra ele, melhorou mais ainda, daqui 15 anos ele melhorou de novo. Eu fico imaginando aqueles personagens bíblicos, tipo José, Daniel, Sadraque, Neemias. Mas uma coisa legal que eu vejo também em José nesse sentido do crescimento financeiro, é que ele teve tanto equilíbrio emocional que ele não mudou em termos de caracteres, de caráter, quando ele alcançou a governância, quando ele se tornou um dos caras mais importantes do Egito. Então isso significa que ele tinha lá uma certa sobriedade que fez com que o dinheiro não levasse ele a uma escravidão. Mas aí eu gosto desse outro texto, porque muita gente fala assim, não pode amar, não pode amar, não pode amar, hipótese alguma. Concordo plenamente. E aí muita gente quer obedecer esse texto, mas nega outros. E aí eu me deparo com esse texto, porque a sabedoria, vamos ler juntos, 1, 2, 3, porque a sabedoria serve de defesa, como de defesa serve o dinheiro. Mas aí a excelência do conhecimento, que é a sabedoria, dá vida ao seu possuidor. E aí eu faço uma pergunta, repito essa pergunta. Como é que obedece os dois textos? Porque naturalmente a inclinação do nosso coração ou leva a gente simplesmente a buscar o dinheiro de todas as formas, ou a gente cai numa ideia negacionista, onde a gente meio que parece que tem aversão ao dinheiro. E há uma linha da espiritualidade cristã que está mais para jesuítas do que para quem lê a Bíblia, porque a ideia é assim, não, espiritual é quem é pobre, 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 pobre. E eu não sei se é bem isso. Porque tem muita gente também, irmãos, com todo cuidado, com todo zelo, com todo respeito, tem muita gente que se esconde atrás de um falso contentamento pobre, para não dar o passo de progressão. E, na verdade, aquela pessoa vive em desobediência a vários princípios bíblicos de gestão do cuidado financeiro, mas a ela diz que ela é contente no pouco. Eu não sei se é bem isso, de verdade. Então, a minha pergunta é, como é que a pessoa obedece os dois textos? Porque um texto está dizendo que eu não devo amar o dinheiro. E eu fico me perguntando, meu Deus, como é que eu vou melhorar de vida? Talvez vou dar coisas para os meus filhos, nem vou dar muita coisa para eles, porque quando ganha de graça também não dá muito valor. Mas como é que a gente melhora de vida sem que esse negócio de melhorar de vida ganhe o nosso coração a tal ponto da gente negar o nosso próprio Deus e os princípios? Mas também como é que eu obedeço ao ponto de que o dinheiro, de alguma forma, se torna um tipo de defesa? Porque você já parou para pensar o que Provérbios, o que Salomão está querendo dizer quando ele fala que serve de defesa? Vai, primeiro momento de participação. O que você acha que ele quer falar quando ele está dizendo assim, serve de defesa esse dinheiro? O que é isso? Tudo bem, mas pensa, é uma manutenção diária da gestão diária. Ele está falando assim, defesa. Toda hora a gente precisa estar se defendendo de alguma coisa? Que interessante. O que será que ele está querendo dizer? Fala, Wallace. Excelente, eu acredito nisso. Acredito que serve de defesa para um momento de dificuldade. Essa expressão de defesa, olha que interessante. Não tem nada a ver, lembrei agora, Salmo 127. Os filhos são a herança do Senhor, feliz aquele que enche dele a sua aljava, não serão confundidos. Está falando de um monte de filho. Ele diz que como se fosse um processo de envelhecimento natural, quando chega no final do versículo do capítulo 127, ele fala assim, os filhos bem criados é como se eles fossem o segurança do pai. É a ideia de defesa. Qual é a defesa? O pai envelhece, vem o inimigo bater na porta da casa do pai. Não é o pai que desce as escadarias para abrir o portão e perguntar quem é. Os filhos vão à frente e perguntam, pois não, o que vocês querem com o meu pai? Nesse texto, a ideia é que os filhos se tornam, servem de defesa. Qual é a ideia?
na hora que o pai, a mãe que instruiu bem o filho que está bem instruído, o pai vai envelhecendo, a mãe vai envelhecendo, ele toma a frente da vida do pai, ele toma a frente da vida da mãe, num bom sentido, e vai proteger. Vai proteger do sem vergonha, vai proteger do mecânico sem vergonha, vai proteger da falcatrua, vai proteger do cara que quer roubar a senha dele, tirar o dinheiro da aposentadoria, vai defender ele do empréstimo consignado que fica roubando a aposentadoria do povo, vai defender, vai à frente. Pai, pode deixar que isso aqui eu resolvo para o senhor. Mãe, pode deixar que isso aqui eu resolvo para a senhora. Mãe, pode deixar que isso aqui eu levo a senhora. Claro, com guardadas as devidas proporções para quem tem o pai, quem tem a mãe, está presente e nesse sentido. Então, a minha pergunta continua. O que ele quer dizer com esse negócio? Serve de defesa. Alguém mais quer me ajudar, contribuir? Pode falar, sem problema. Hoje à noite a gente vai poder fazer isso. Fica tranquilo. Só levanta a mão e fala. Alguém mais? Fala, Giovanni. Também, porque toda vez que eu obedeço um princípio de Deus, por mais que seja um esforço meu, é um nível de dependência, porque é quase que um ato de fé para ver se aquilo, quando aquilo vai acontecer lá na frente. Então, eu tenho que acreditar, inclusive, em Deus, no princípio de Deus, que eu estou em uma vida vulnerável, suscetível a situações onde a obediência a um determinado princípio, lá na frente, lá no futuro, vai trazer para mim algum nível de segurança. Então, é um desafio. Como é que eu obedeço os dois princípios? Eu acho que tem um equilíbrio. E aí aqui, antes de eu chamar os nossos convidados da noite, eu acredito que nem amar o dinheiro, mas também entender que o dinheiro é um tipo de recurso. É uma ideia de mudar a nossa mente. Mudar nosso coração para mudar nossa visão. Tem muita gente com uma visão... Pensa comigo assim, quando a gente está falando de visão, até em termos da igreja, às vezes a gente tem que apelar, tem que pedir para as pessoas participarem, colaborarem com isso, com aquilo. Mas vamos imaginar, se as pessoas melhoram financeiramente, prosperam de verdade, no sentido de crescimento financeiro, e essas pessoas entenderam, a mente foi trabalhada, que o lugar do dinheiro não é no coração. Irmão, nós não precisamos nem pedir oferta aqui no culto. Vocês já pararam para pensar que se a gente chega num nível de maturidade espiritual tal que a mente da pessoa foi trabalhada a tal ponto que o dinheiro não está mais aqui, e a visão que a pessoa tem sobre os recursos, nós não precisamos nem ter momento de oferta. Vamos cantar mais uma música, que fica mais legal o culto, com mais música, menos falação. Por quê? Porque está todo mundo entendendo que ninguém precisa ficar pedindo um dinheiro para nós. A maioria das igrejas pedem. Nós aqui queremos que tenha mais dinheiro no seu bolso e aquilo que você vai dar ao Senhor já seja um reflexo de que você entendeu que tudo pertence a Deus. Posso ouvir um amém? Amém. Então, nessa noite eu quero chamar aqui Giovanni. Recebam com a salva de palmas o Giovanni. E eu quero chamar a Sil. Eles vão sentar aqui. E eu também vou sentar. Formato meio... Quase já estamos se preparando assim para um negócio meio profético, né? Tipo um programa Ortocast. E aí a gente quer bater o papo e você vai ter todo o direito também de levantar, de perguntar e de questionar, tá bom? E aí, Sil, senta aqui. Você quer falar? Fala o seu nome, fala quanto tempo você está na nossa igreja, e aí depois o Giovanni vai falar também quanto tempo está na nossa igreja. E começa assim, Sil, fala seu nome. Quanto tempo você está na nossa igreja e o que você está fazendo profissionalmente? Boa noite a todos. Bom, eu sou Silvia, né, como fui bem apresentada. Eu estou aqui na igreja há quase 5 anos. E hoje eu atuo na área financeira, trabalho com a consultoria de finanças pessoais e também com empresas, pequenas empresas. É a minha atuação hoje, nesse momento. E gosto muito do assunto, inclusive vou aproveitar para parabenizar esse tema desse mês, porque, gente, as finanças têm tudo a ver com a nossa vida no dia a dia. E como a gente tem que levar o que a gente aprende na igreja para a segunda, para a terça, para a quarta, a gente caminha vivendo com trocas e dinheiro diariamente. Então, a gente precisa ser educado financeiramente, principalmente à base da Bíblia. Então, fiquei muito feliz com a proposta, é uma maravilha mesmo a gente ter esse conhecimento. Amém. Porque é o conhecimento que vai nos dar o direcionamento melhor. Excelente. Obrigada. Obrigado, Sil. E aí, Giovanni, fala aí, boa noite com o pessoal, fala seu nome, se apresenta aí. Boa noite, igreja. Boa noite. Meu nome é Giovanni, como o pastor André já citou aí. Estou na igreja aqui já faz 9 anos, vai fazer 9 anos agora em março. Tenho aprendido muito, né, inclusive com esse tema, que eu gosto muito também, igual a Silvia falou. E essa igreja
me ajudou bastante a trilhar o caminho que eu trilho hoje. Amém. Entendeu? Hoje eu sou empresário no ramo de sorvetes, salgados, agora flores e novidades estão vindo por aí. Legal demais. Bom, você vai pensando aí se você quer fazer alguma pergunta, mas você viu que a Sil falou assim, né, de que é um tema muito importante, e eu até queria justificar, porque pensa assim, ó, estar escravo do dinheiro não é uma condição exclusiva dos ricos. Então, eu tenho percebido muito isso, inclusive falando com pessoas, aconselhando pessoas. E muita gente também tem uma mística na cabeça delas. Elas acham assim que se elas ganharem mais dinheiro, Giovanni, vai resolver todo o problema dela. Então, no último domingo, inclusive, eu vou falar daquela parábola dos talentos, do 1, do 2 e do 5, porque tem muita gente que acha que se ela ganhar na loteria, se ela, sei lá, se alguém der uma herança muito grande para ela, se o salário dela triplicar, ela resolve o problema. Eu não estou dizendo que quantidades maiores de dinheiro não nos ajude. Só que eu também tenho aprendido que assim, se nós não tivermos eu vou usar uma expressão meio corporativa, organizacional, se nós não tivermos competência gerencial de lidar com aquele recurso, o tamanho do dinheiro, se ele aumenta, ele só se torna um maior problema. Então pensa comigo, se uma pessoa ela tem uma grande dificuldade de endividamento com um salário desse tamanho, se o salário dela for desse tamanho, você concorda comigo que pela lógica o problema dela só aumentou? Por quê? Porque possivelmente essa pessoa está cometendo alguns pecados muito básicos em termos de educação financeira pessoal, que é inclusive a temática da série. Possivelmente a pessoa está gastando mais do que ela ganha, afeta inclusive os processos de doação dela, e talvez até essa ideia de Eclesiastes, de que o dinheiro seria um tipo de defesa, um tipo de reserva, ela também não consegue obedecer esse princípio. Por quê? Porque ela já gastou tudo. Ela já gastou tudo. E eu vou dizer para vocês, não é fácil gerenciar os recursos, né? Então, tem momentos na vida da gente que vai puxar mais, vai exigir muito da gente, mas Deus quer que a gente tenha uma certa sabedoria. E há essa possibilidade na Bíblia. Então, pensa assim, ó, estudar sobre o dinheiro é um projeto que deveria acompanhar a gente para a vida toda. Meu pai, desde que eu era menino novo, falava para mim assim, ó, você nunca deve gastar mais do que você ganha. E meu pai, com o auge acadêmico dele de 4ª série, seu Gomes, falava assim, se você ganhar 200, você gasta 100, guarda 100. Se você ganhar 500, você guarda 250 e gasta 250. Se você ganha 1.000, mas isso é possível até quando? Talvez até quando eu era solteiro, até um pouquinho antes de casar, ou até um começo do casamento. Era possível de nós guardarmos uma boa parte, até porque também a gente não tinha ideia de consumo nenhum. Nós éramos tão pobres que a nossa visão sobre consumo, sobre gasto, era muito limitada. Mas aí a família cresce, você tem filho, aí você quer colocar filho na escola particular e não sei o quê, e os gastos elevam muito. E tem fases na vida da gente que o gasto aumenta demais. Isso é normal, tudo bem. Agora, nós, biblicamente, queremos ajudar as pessoas porque nós não concordamos com a ideia de que um cristão deva viver a vida toda no vermelho, ou até pior, colaborando com as estatísticas. E aí, assim, ó, antes de eu passar as falas e fazer as perguntas, olha só, endividamento brasileiro, aí vou até ficar em pé, vou desse lado um pouquinho. Endividamento brasileiro, aí, ó, sobe pelo 3º mês e atinge recorde em outubro. Essa pesquisa que eu recortei e coloquei aqui, está ali embaixo, não dá para você ver, mas é de 4 de novembro de 2025, é muito recente. Então, é como se nós pegássemos esse auditório, vamos, sei lá, tem 100 e poucas pessoas, vamos imaginar que aqui tivesse 200 pessoas. Se nós estivéssemos em 200 pessoas aqui, significa que, sei lá, 120, 130 mais ou menos, está na corda no pescoço. Aí eu coloco aqui, ó, quase 80% das famílias do Brasil estão endividadas, e aí um outro ponto aqui, inadimplência chega a 30%. Então, a cada 10 aqui, 3 está devendo. Se a gente fosse aplicar essa pesquisa à nossa realidade. Nós queremos. Por quê? Porque a ideia do bom nome, da boa reputação. Como é que você vai convidar alguém para ir num pequeno grupo? Como é que você vai falar de Jesus para alguém? Como é que você vai, se o seu nome está sujo, se você está devendo muito, se você não consegue, é muito complicado. Então, nós queremos que ninguém, nem o próprio inimigo tenha a autoridade, entre aspas, de apontar o dedo na sua cara, e na minha, inclusive, nesses ramos financeiros, e que impeça de você cumprir a carreira que Deus colocou para você. E aqui uma coisa que eu faço bastante isso aqui, sei fazer isso aqui que nem assim, ó, primosamente. Menos sorvete, menos comida fora, a anatomia da queda do poder de compra brasileiro. Então, talvez seu salário nem diminuiu, mas o seu poder de compra já diminuiu. Cara, eu fui comprar, meus meninos, a gente chegou de Belém, está se reestruturando e tal. Meus filhos tinham uma muda de uniforme cada um. E eu falei, cara, o calor estava intenso.
eu tenho que comprar uma bermuda para cada um. Mas eu fiquei revoltadíssimo. Eu fui comprar uma bermuda para cada um, R$95 cada bermuda. Então, nós lá em casa, e pesa no sentido, por quê? Porque nós temos adotado uma prática que é de não ter cartão de crédito. Então, se eu não tiver um planejamento, se eu não tiver alguma reserva, se eu não tiver alguma coisinha, como é que eu resolvo? Então, nós temos diminuído o nosso padrão de vida bastante. Bastante. Minha esposa está doida há alguns meses esperando algumas cadeiras para a mesa que a gente tem. Nós ganhamos uma mesa linda há alguns anos atrás. Essa mesa está lá na nossa casa, mas nós não temos cadeira. Eu não comprei as cadeiras que ela quer ainda. E eu falei para ela, você espera um pouquinho. Tem uns banquinhos de plástico lá do Armarinho Fernando. E eu tenho dito para ela, tem um pouco de paciência. Ela está tendo uma paciência, eu tenho que dar um jeito de arrumar isso aí. Mas a ideia é isso aqui, ó. Por quê? Porque o custo está muito alto. Vamos aproveitar a sabedoria que Deus tem dado aos nossos irmãos e eu quero perguntar. Como é que os irmãos que estão aqui, Sil, Giovan, como é que alguém pode aumentar ou melhorar a sua renda sem perder a alma? Porque a Bíblia diz que a gente não deve amar o dinheiro. Mas a mesma Bíblia diz que o dinheiro serve de reserva. Como é que alguém pode, de maneira bíblica, espiritual, saudável, aumentar a sua renda, melhorar a sua renda sem perder sua alma? Quem quer começar? Posso começar? Pode. Então, eu acredito que o principal ponto é o dinheiro estar na cabeça, estar na mente, não no coração. Tá. Entendeu? Mas... E, a partir disso, você tem que aplicar princípios básicos, né? Que é ganhar, administrar, poupar, investir. Para fazer o dinheiro crescer. Exatamente. Tá, legal, muito bom. Sil, o que você tem para dizer para nós? Como é que alguém pode melhorar ou aumentar a sua renda sem perder a alma? Porque assim, tem muita gente também que fala assim, eu quero ganhar mais dinheiro. E ela está em jogos de apostas. Tem gente que vai na igreja, irmãos, tem gente que vai na igreja e ela recebe o salário no dia 15, ela não chega em casa, porque o salário já ficou todinho nos bet, nos negócios lá, porque ela tem uma crença de que ela vai ganhar na loteria. E tem algumas pessoas que acham assim, Deus vai revelar os números. E essa pessoa vai e não melhora, na verdade só piora. Qual a sua ideia sobre isso? Sim. Então, inclusive, eu até vou avisar, eu fiz algumas anotações e vou acompanhar aqui para não deixar de falar nada que é importante para todos vocês, tá? Então, eu vou dar uma acompanhada aqui. Mas, primeiro, quando Deus está no centro, o ganho ele não perde a alma. Então, se Deus é o mais importante, se você faz tudo para a glória de Deus, o que você está fazendo não vai perder sua alma, né? Não vai roubar sua alma. Então, assim, não é a questão de buscar sorte, buscar... dinheiro rápido, se trata de trabalho, se trata de disciplina, serviço, criatividade, todos nós somos criativos, né? Boa administração, como disse Giovanni, muitíssimo importante, e a fidelidade. Né? Assim, o dinheiro, ele não pode roubar o lugar de Deus. Então, se Deus é o primeiro lugar, você não vai fazer coisas que vai correr o risco de perder a sua alma por causa do dinheiro. Né? Então, e nem todo ganho ele é bênção. Né? Então, assim, há casos, alguns resultados que pode custar a sua paz, pode custar o seu testemunho com Deus e a sua comunhão com Ele. Então, assim, primeiro, antes de perguntar, isso aqui dá lucro? Pergunta, Deus está se agradando disso? Né? Então, como a gente sabe que é tudo para a glória de Deus, inclusive os nossos ganhos e os nossos gastos também. Seria isso. Show de bola. Alguém quer contribuir? Alguém quer fazer uma pergunta nesse momento? Alguém quer dar uma dica? Como é que a gente pode ganhar um pouco mais de dinheiro? Eu sou fascinado pelo empreendedorismo, né? Eu acho que nós no Brasil, inclusive, pecamos um pouco com isso, e inclusive com a nova geração. A gente não ensina. A gente está, inclusive, vivendo aí 2 décadas de que parece que é proibido os meninos novos trabalhar. Eu vou dizer uma coisa para vocês. Eu sou um cara defensor do trabalho. Eu acho que o trabalho é uma das coisas que mais dignificam o homem. E eu acho que o melhor jeito de uma pessoa melhorar a renda dela já começa aqui, ó. Primeira coisa que ganhar dinheiro não é pecado. Amém ou não? Amém. Repete comigo. Ganhar dinheiro não é pecado. O pecado está em colocar o dinheiro dentro do coração e não na mente como visão. Agora, eu acho que uma pessoa pode ganhar um pouco mais de dinheiro através de uma renda extra, talvez. Talvez o estudo.
Ou talvez, né, eu preguei sobre o trabalhador sábio. Você é um perito no que você faz? Porque tem professor e professor. Tem cara que faz coxinha e o cara que faz coxinha. Tem gente que faz limpeza e tem gente que faz limpeza. E o que eu tenho aprendido? Que não é só necessariamente o quê. O que é muito legal, mas você vê, eu sou de uma geração que foi ensinada de que jeito? Você tem que escolher determinadas profissões para você poder ganhar dinheiro. Nós estamos vivendo um momento que não adianta a gente ensinar os nossos filhos desse jeito. Por quê? Eles fazem uma faculdade, eles começam um curso aí, daqui 3, 4 anos não faz mais nenhum sentido aquele curso. E eles não aprenderam sobre o valor de trabalho, eles não aprenderam sobre o valor de empreendedorismo. Então, eu acho que uma pessoa ela pode melhorar financeiramente, sem perder a alma, fazendo renda extra. Se você faz uma coxinha, você não precisa sair do seu trabalho necessariamente para vender uma coxinha, você não precisa sair do seu trabalho para vender um cookies, você pode começar e de repente, sua ideia está tão boa, a qualidade do que você faz é tão bom, que começa a inverter, e sem nenhum problema. Mas pensa assim, talvez por causa de um momento, talvez por causa de uma fase, talvez por causa até de um erro do passado, você vai ter que pagar um certo preço de quê? Sei lá, talvez você não vai poder sair do seu trabalho 2 horas da tarde e ir para casa. Talvez alguns de nós vai ter que ligar um aplicativo e trabalhar até às 6, apesar de já ter trabalhado das 6 às 2. E eu não estou dizendo que é pouco. Eu estou dizendo que é uma fase, que é uma etapa, é um momento. Ou talvez você precise estudar bastante para valorizar o seu capital intelectual e, de repente, a sua hora que custava 100 vai custar 200, talvez seu trabalho ou seu dia que custava 100 agora custa 300, custa 400, mas porque você está se tornando um perito, né? Luiz André, eu tenho falado para ele muito assim, vês um homem perito em seu trabalho, perante os reis será colocado. Salomão é o homem mais rico da sua época, e ele está falando isso. O que é o perito? O perito é alguém que trabalha muito bem, é alguém que é muito bom, expert naquilo que ele faz. E aí o texto está dizendo que essa pessoa trabalha para os reis. Quem é o rei mais poderoso e mais rico da época? Eu sei que não é sempre assim que acontece, mas é claro que uma pessoa que tem uma boa qualidade no seu trabalho, espera-se que essa pessoa pudesse ser recompensada por isso. Em outras palavras, é como que Salomão estivesse dizendo assim, olha, se você for o melhor professor de inglês, você dá aula de inglês para os meus filhos e ninguém paga melhor que eu. Então a gente tem que entender que a ideia não é só o ganho, mas quando eu faço com aquela qualidade para entregar para Deus, é meio que eu estava falando para a Ada e para o Lucas hoje de tarde, lá em casa, e eu disse assim, a gente ganha meio que de lambuja, sabe? É igual a felicidade. Vou até ficar em pé. Muitas pessoas procuram a felicidade no casamento, fica naquela busca, e as pessoas não estão percebendo que elas não dão conta. Quando eu busco ser o homem de Deus na vida da minha esposa, ou a mulher de Deus na vida do meu esposo, tentando obedecer os princípios, eu não preciso ficar atrás da felicidade o tempo todo, porque é como se a felicidade viesse como uma consequência. O que eu penso no dinheiro nesse termos de equilíbrio? Nem pobre demais e nem ganancioso demais. Eu penso que quando a gente trabalha para Deus, eu nem preciso necessariamente só focar o dinheiro, eu preciso ser cuidadoso, preciso fazer uma boa gestão, uma boa mordomia, mas é como que se o crescimento nesse sentido financeiro também já viesse como uma consequência. Por quê? Porque eu já botei na minha cabeça de que se eu for fazer cadeira, eu vou fazer cadeira para glorificar a Deus, e o cara que vai ver eu fazendo cadeira, ele vai ver Deus na minha vida, e ele paga o valor justo que custa a cadeira que eu estou fazendo. Então, eu queria que a gente pensasse bastante sobre isso. Então, eu não sei, alguém aqui tem uma ideia de que como nós podemos aumentar ou melhorar a renda sem perder a alma? Você pode falar? Giovanni, você quer me ajudar? Você pega um microfone, tem outro microfone aqui, você vai lá naquele irmão, porque como está passando na internet, depois algumas pessoas vão querer assistir, você vai lá para mim, Giovanni, vem cá, me ajuda aqui, por favor. Vai lá naquele irmão, ele vai falar o nome dele, boa noite, e aí ele fala a sugestão dele. Lá, Boa noite, meu nome é Adilson. Boa noite, Adilson. Vamos dar boa noite pro irmão? Né? Vai de novo, então ensaiamos agora. Tá gravando, vai lá. Fala seu nome. Meu nome é Adilson, boa noite, igreja. Boa noite, Adilson. Aí, complementando o que o pastor comentou a respeito de chegar no nível de perícia, de excelência no trabalho, né? Eu acho que o mais importante para você atingir esse nível é você fazer o que você ama, né? Legal. Porque é muito mais fácil, um exemplo, eu gosto de educação física.
É mais fácil eu ser o melhor professor de educação física do que eu ir para uma área de TI, por exemplo. Vai ser mais prazeroso e eu vou ter mais chance de chegar no topo se eu estiver trabalhando na área que eu amo do que se eu estiver numa área que eu entrei somente por ouvir falar que dá mais dinheiro, né? Show. E recentemente eu conheci um rapaz da Holanda que ele é CEO da Mercedes no Brasil. Ele chama Ronald Koenen. E conversando com ele no Parque do Ibirapuera, ele me falou que desde criança o sonho dele, ele sempre gostou de brincar de carrinho. Certo. E ele amava carro. Então ele procurou uma vaga na Mercedes, que era referência lá na Holanda. De lá ele foi para a Alemanha, depois ele foi para Pequim e agora ele está comandando no Brasil. E ele falou que o segredo do sucesso é esse, é você entrar de cabeça numa profissão que você ame. Salva de palmas para o irmão. Obrigado. Alguém mais quer contribuir? Legal. Vai lá, Giovanni. Você fala seu nome e aí a gente... Oi, boa noite. Boa noite. Eu me chamo Heitor. Oi, Heitor. Oi. Eu acho também que é muito importante a gente entender a fase da vida que a gente está e não tentar se comparar com outras pessoas que estão em fases completamente diferentes. Sensacional. Muito obrigado. Salva de palmas. E eu acho que isso daqui tem a ver, inclusive, com a ideia de sentido. Pensa, se eu trabalho para Deus, para glorificar a Deus, esse negócio de melhorar não é o sentido da minha vida, porque também é outra confusão que as pessoas fazem. As pessoas confundem a ideia da mordomia e de fazer uma boa gestão que glorifica a Deus com tudo que está nas minhas mãos, com sentido de vida. Irmão, com todo cuidado, com todo respeito do mundo, você pode ganhar todo o dinheiro da sua vida. Se você achar que é o dinheiro, que é o sentido, você está enrolado. Por quê? Porque você vai morrer e não vai levar o dinheiro. Ou você pode perder o dinheiro. Ou você pode descobrir uma doença que todo o dinheiro do mundo não é capaz de resolver, não prolonga seus dias de vida. E aí é o lance que, inclusive, Eclesiastes trabalha com a gente, da vulnerabilidade. Então, muito boa, saiba seu momento de vida. Talvez se você é solteiro, inclusive, você está num ótimo momento de vida. Se você tem pais vivos, mora com seus pais, talvez é um dos melhores momentos para você fazer uma reserva, pensar no futuro, pensar a longo prazo, guardar um pouco. Por quê? Porque quando você casar, tiver um monte de filhos, as prioridades mudam e talvez você não vai ter o mesmo poder de guardar e de investir que você teria se você tivesse solteiro. Tá bom? Quero fazer uma outra pergunta. Você quer falar alguma coisa, Sil? Pode falar. Eu vou até complementar essa questão, né, do momento de vida e a questão também de Deus fala para a gente ser fiel no pouco. Então, muitas vezes, a gente realmente busca um alvo, né? Gosta de algo específico, a gente vai lutar por aquilo, mas Deus está vendo também o que você tem nas suas mãos. Como que você está fazendo? É com excelência? Porque, muitas vezes, a melhor fonte de renda já vem de onde você já está. De repente, você precisa cumprir melhor o horário, mostrar com excelência o serviço que você pratica. Às vezes, por ser CLT, muitas vezes há o caso de matar horário, ir lá porque tem que estar lá. E a questão de trabalhar com excelência, você, de repente, a oportunidade está ali dentro mesmo. Ou você vai ser visto, Deus vai te recompensar, porque Ele fala isso, a gente precisa fazer para a glória dEle. Então, não importa onde estivermos. E aí, o momento de vida vai gerando isso, né? Você está construindo, né, com a sua obediência. Então eu vou aproveitar e vou emendar com uma outra pergunta. A gente está falando assim, como é que a gente pode aumentar e melhorar a renda sem perder a nossa alma? Claro, glorificando a Deus, fazendo as coisas da melhor maneira possível. Mas em um mundo que está vendendo atalhos para as pessoas enriquecerem rápido, qual é a postura, então, esperada de um cristão, de um profissional cristão? Em um mundo que está vendendo atalhos para que as pessoas enriqueçam muito rápido, inclusive, qual é a postura que a gente deve esperar de nós como cristãos? E aí, o que vocês têm para me dizer? Fala, Sil, pode falar. Bom, sobre a questão de... Se a gente for olhar a mídia, todo mundo quer resultado rápido, né? Mas a Bíblia não fala sobre isso. A Bíblia fala sobre processo, aprendizado, disciplina. A gente vê as histórias das pessoas que tiveram sucesso na Bíblia, eles não foram de uma hora para outra. A história de José é linda contar o final da história. Mas quanto tempo ele passou no processo e sendo fiel a Deus, né? Então, os atalhos... no caso, seria crescer fácil, sem esforço, e a Bíblia não fala sobre isso. Né? Então, a nossa postura como cristão seria a prudência, o planejamento, a diligência, a integridade, paciência.
Né? O ideal é fuja das promessas fáceis. Gente, tem muitas promessas fáceis, principalmente no dia de hoje, com relação à internet, né? Eu lido com isso muito, até a questão do pastor falou que a gente ajuda os pais, a questão... Gente, é ligação diariamente, 5 vezes por dia, para um aposentado, né? Então, assim, existem muitas promessas fáceis. E a questão do cartão de crédito me achei muito interessante, que eu até comentei algo sobre isso. O cartão de crédito, ele é um empréstimo, né? A gente está usando o crédito como se fosse uma renda. Então, o ideal é você ficar de olho nisso. A questão de administrar, que o Giovanni falou. É muito importante a questão de você administrar, a questão de não só ganhar com honestidade, porque existem formas desonestas de ganhar dinheiro, não é verdade? Mas existe também a honestidade na hora de gastar o dinheiro. Uau. E essa honestidade é você com você mesmo e Deus. Porque Deus está te abençoando com o salário que você tem, né? Que nós temos, que eu tenho. E o que a gente está fazendo? Muitas vezes a gente fala, meu Deus, o meu dinheiro sumiu. Mas cadê a sua honestidade com o que você está gastando? Deus pede para a gente aprender a administrar. O estudo sobre o dinheiro é relacionado a isso. Ninguém está falando sobre teoria de prosperidade. Nós estamos ensinando as pessoas a terem mais tranquilidade com relação ao dinheiro, em meio ao problema que a gente tem com relação a isso no nosso país, né? Então, cada um tem que ser diligente com o que ganha. E a gente sabe que, se a gente fizer esse trabalho que Deus pede, Ele vai multiplicar, porque Ele vai ver a obediência. Essa é uma questão de fé e uma questão de acreditar e fazer, né? Então, seria essas 2 pontuações que eu gostaria de falar. Legal. Maravilha. Muito interessante isso que a Silvia falou. A Silvia falou tecnicamente, né? Agora eu quero falar da vivência, né? Ontem mesmo eu recebi da minha sobrinha uma mensagem, né? Falando que teve uma pessoa que mandou uma mensagem para ela oferecendo uma carga da Cacau Show. Uma carga que foi desviada e no valor de R$170 mil. Uau. Entendeu? Na floricultura agora a gente vai aplicar as vendas de Páscoa, a gente já está trabalhando para isso. E veio essa oferta. Olha aí. Justamente, esse é o ganho desonesto. Exatamente. Mas a minha sobrinha não tem a mesma bagagem que eu. Ela não tem 9 anos de ensinamento bíblico. Entendeu? Ela se sentiu tentada, é óbvio. Né? Mas foi refutada. Graças a Deus a gente já enterrou esse... Glória a Deus. Então, outra coisa que a Silvia falou é sobre o processo, né? Que às vezes a gente quer ganhar rápido, quer ganhar fácil, e a gente não respeita o processo. E a gente foge muito dos padrões bíblicos, né? Claro. Posso Por favor. dar um exemplo aqui de um conselho, né? Um conselho que eu Por dei. isso que eu chamei você. Um conselho de um conselho que eu dei para um amigo meu, né? Mas para isso eu preciso contextualizar de onde veio esse conselho. Eu comecei no negócio por meio da dificuldade, entendeu? Então essa oportunidade que eu tive de montar um negócio pequenininho, começando na comunidade, com muita dificuldade, com dinheiro emprestado e respeitando o processo, né? Crendo que Deus estava no negócio, entendeu? E assim Deus foi abrindo portas. A gente foi prestando trabalho com excelência, sabendo que a gente estava fazendo para Deus. Fomos trabalhando. E quando chegava a época próxima do pagamento, dia 5, dia 20, que circulava bastante dinheiro, a gente tinha dificuldade de troco, né? E eu resolvi, durante o mês corrente, ir guardando os trocadinhos. Falei, não vou abrir mão desses trocadinhos, que ele vai me fazer falta quando chegar dia 5 e dia 20, que o dinheiro mais grosso está circulando. E ali eu fui poupando. E foi acontecendo as coisas, e eu não precisei mexer lá, nos trocadinhos que eu tinha guardado. Aí surgiu uma oportunidade de negócio. Eu falei, onde eu vou arrumar o dinheiro? Eu tenho meus trocadinhos lá guardados. Vou mexer nele e vou investir. Mais um pouquinho, vou melhorar a minha loja. Vou ter condições melhores de trabalho. E aí, vamos investir. Então, essa rotina virou um hábito, né? Que eu sigo até hoje. Agora vamos chegar no conselho, né? Que eu dei para o meu amigo. Somos vizinhos de parede. Ele tem uma barbearia. A gente presenciava muita discussão ali, né?
E no meio dessa discussão tinha o quê? Tinha filhos, tinha finanças, né? E eu resolvi um dia chamar ele para bater um papo, trocar uma ideia, né? Para trazer ele para o meu PG, para ele aprender algumas coisas também, para ele aplicar na família dele. A Rê tinha até a crise de ansiedade ali, começava a tremer com a discussão tão forte que havia ali naquela casa, né? Aí, de alguma maneira, eu procurei ajudá-lo, né? Aí teve um dia que a gente batemos um papo lá, né? Falamos várias coisas. Aí eu, por fim, fiz uma pergunta para ele: como está a sua vida financeira? Você está organizado? Está pagando suas contas? Né? Ele falou: estou pagando as contas. Né? Mas você já pensou em algo para melhorar? Né? Ele: não. Né? Eu trabalho aqui e eu tenho que trabalhar. Se eu não cortar o cabelo, eu trabalho com tendinite, trabalho com tudo, eu não pago minhas contas. Eu tenho 3 filhos. Né? Pensando nisso, qual foi o conselho? Tenta guardar um corte de cabelo seu todos os dias. Olha que legal. Simplesmente 3 filhos não dá para esticar a corda, né, gente? É o suficiente, né? Aí passou o tempo, né? Todo mundo entendeu qual foi o conselho? De todos os dias, de todos os cortes, guarda um corte por dia. Um corte por dia. Um corte por dia. E passou um bom tempo. Aí a gente percebeu que ainda estava havendo algumas discussões lá, né? Mas diminuiu bastante. E eu e a Rê convidamos eles. Falei: vamos levar eles em casa para trocar uma ideia mais próximo, né? Mas o meu contato maior era com ele, não era com ela, com a esposa, né? Aí eles foram em casa, levou a família toda, passamos o dia todo. Só era meia-noite de casa. Meu Deus do céu, preciso trabalhar, amanhã eles não vão embora. Mas, enfim, foi muito precioso e proveitoso, né? Que em um dos momentos ela se dirigiu à minha pessoa e falou: olha, muito obrigado pelo aquele conselho que você deu para o meu marido. Ele fez e foi abençoador para a nossa família, né? Ele melhorou o salão, ele abriu um salão de estética para mim e agora eu estou trabalhando, entendeu? Então, quer dizer, havia apenas uma renda na casa. Agora, há 2 rendas. E assim, o salão de estética dela está bombando, que a mulherada vai com força. Então, agora, aquele lar que havia bastante discussão. Então, se há hoje, não é por conta da finança. Porque quando eu recebi o convite para falar aqui, eu falei: tem muita gente que me conhece e vai saber de quem eu vou estar falando. Então, eu pedi a permissão para ele, para me falar isso aqui. Né? Inclusive, ele falou: eu continuo fazendo isso até hoje. Uau! Eu estou pensando de quebrar a minha parte da minha casa todinha para ampliar o meu salão, para melhorar o material da minha esposa aqui e progredir. Eu tenho até X dinheiro guardado. Era uma quantia, olha aí, considerável, entendeu? Então, assim, a minha história e a história desse meu amigo se tornou assim um testemunho vivo, né? Que a fidelidade, a disciplina e a fé caminham juntos, né? Igual diz lá em Lucas 16:10, quem é fiel no pouco será Amém. Fiel no muito, né? Se você é desonroso no pouco, você também será desonesto no muito. Então aí é outro princípio, o princípio de você conseguir as suas coisas através da honestidade, igual a gente está falando sobre isso agora também, né? E, enfim, são histórias boas, né? Mas a nossa mente tem que estar voltada para Deus, o coração temente a Deus, porque com pequenos gestos, com pequenos movimentos que a gente faz, mudam vidas, mudam histórias e sonhos são realizados. Glória a Deus. Glória a Deus. Eu acredito que nós podemos, em um mundo que está vendendo atalhos e querendo propor para as pessoas enriquecer muito rápido, a postura que a gente espera de um cristão é exatamente essa. Que você entenda que o dinheiro, que a prosperidade bíblica, ela é resultado de um trabalho honesto e inteligente. E quando a gente fala de um trabalho honesto e inteligente, é porque, de fato, você vê,
Quantas pessoas já tentaram fazer coxinhas e vender coxinha? Muitas. Quantas pessoas cortam o cabelo? Mas tem alguma coisa que essas pessoas colocam no seu trabalho, na sua forma de lidar, na sua forma de tratar as pessoas, que levam elas para um novo nível de valorização do seu trabalho, e aí o resultado disso é uma certa prosperidade na vida delas. Mas lembra, de novo, por que elas estão fazendo isso? Porque tem um princípio de Deus atrás. E é isso que a gente quer que você entenda. Que o crescimento financeiro que nós desejamos para você, como um cristão, que ele seja fruto de um ótimo testemunho, de alguém que é honesto, de alguém que trabalha realmente para glorificar a Deus. Tem um mandamento bíblico sobre isso. Não furtarás. Então, eu e você temos que estar nessa ideia aqui, ó. Não adianta, na perspectiva bíblica, você ser inteligente, porque também tem esse lado, né, João? Né, Sil? Tem muita gente, cara, o cara é incrível para ganhar dinheiro. Nossa, o cara tem tantas ideias, mas ao mesmo tanto de ideias que ele tem para ganhar dinheiro, é o tanto de falcatrua que ele é capaz de fazer para vir esse dinheiro rápido. Não é isso. O apressado em enriquecer acaba... Irmãos, nós acreditamos na palavra de Deus. Então, se a palavra de Deus está dizendo que alguém que é apressado em enriquecer pode acabar na miséria, por quê? A pergunta que eu faço para esse versículo possivelmente é porque aí vai aceitar a carga da Cacau Show, porque pensa assim, mano, se eu pegar essa carga e vender todo esse chocolate sem ter pago nada, sem pagar imposto, sem nota, meu Deus, vou faturar quantos por cento? Ainda vou vender 30% mais barato do que todo mundo está vendendo à minha volta e vou ter um baita de um lucro. Eu não sei, mas como é que uma pessoa bota a cabeça no travesseiro e dorme? Se não for crente, faz mesmo. Agora, de um cristão, nós estamos esperando honestidade. Mas aí também tem o outro lado. Ó. Também não adianta você ser honesto. Calma, não é que nós estamos aconselhando a não ser honesto. Nós estamos dizendo assim, ó, tem milhares de pessoas que pegam esse metrô 5 horas da manhã, 5:30 da manhã, há anos, trabalham, não roubam ninguém, não são desonestos, mas a vida delas não muda. Por quê? Porque está faltando a aplicação de um determinado princípio, e bíblico, inclusive. Não é um princípio do coach, não é um princípio desses caras de internet, de 1.000 a 1 milhão, não é nada disso. Nós estamos falando assim, ó, obedecer, domínio próprio, não gastar mais do que ganha, não ser cobiçoso, não ser invejoso, não ficar comprando coisa para ficar provando para os outros, não ficar comprando coisa para mostrar para todo mundo que você venceu na vida. Você não precisa disso. E pensa nessa ideia, você não tem bênção maior para você do que a bênção que você já tem em Jesus. Então tem muita gente que está correndo atrás das coisas, como se a bênção que eles vão alcançar correndo atrás das coisas fosse maior que Jesus. Não existe bênção maior que Jesus. Você já foi abençoado com todas as sortes de bênção nos lugares celestiais na pessoa de Jesus. A partir daí, Jesus não está devendo nada para você. E em termos financeiros, inclusive, Deus não precisa fazer mais nada para você, porque se você ler Provérbios, botar sua mente e seu coração num doutrinamento bíblico, você nem precisa ouvir mais nem ninguém da internet em relação a finanças. Você vai ser diligente no seu trabalho, você vai ser perito no que você faz, você vai trabalhar para Deus, você vai ser uma pessoa cautelosa, vai respeitar os processos, e aí, possivelmente, isso vai trazer resultado para a sua vida. Manezinha, a senhora pediu a palavra? Vem cá, Giovanni. Aqui, a irmã Nezinha, aqui na frente. Quando eu trabalhava... Obrigada. Então, meu nome é Josefa. Fala, oi, Josefa. E para mim, ela é a irmã Nezinha. Então, eu quero falar que quando eu trabalhava, tudo que eu via, eu queria comprar. Porque eu trabalhava, eu tinha minha pensão, eu tinha a pensão, 2 pessoas eu recebia, né? Uhum. E eu trabalhava, eu ganhava mais ou menos, e eu tinha, era vale refeição, vale alimentação, que aquilo dava para mim comprar o sustento de casa. E o dinheiro que eu ganhava, eu comprava tudo. Eu trabalhava na Paulista, eu mudava por ali, tudo que eu queria ver, que eu via, que eu gostava, eu comprava. Aí depois que eu saí do serviço, eu saí do trabalho, a minha filha falou, você não vai trabalhar mais, mãe. Tá? Com 55 anos, a senhora já trabalhou muito, não precisa a senhora trabalhar mais. E outra, eu não dava o dízimo de 10%. Eu dava o que sobrava do que eu recebia, depois que descontava tudo. Entendeu? Aí, quando eu parei de trabalhar, eu falei primeiramente com Deus, eu não vou trabalhar mais, eu vou ficar em casa, não vou
comprar tudo que eu quero, que eu vejo. Eu vou dar o 10% do dízimo. Graças a Deus, nunca me faltou, nem é de faltar nunca. Amém. E eu comecei a dar. Aí eu fiquei 6 anos recebendo auxílio-doença. Eles me mandavam embora, eu dava entrada. Que eu saí por causa de doença, não é problema. Eles me dispensavam, eu dava entrada de novo. Ainda meu genro falou, o marido da Isabel, a senhora vai ganhar pelo cansaço. Eu falei, o médico está me dando, sabe que eu tenho problema, então eu vou dar entrada de novo. E eu não vou trabalhar mais. Aí eu fiquei. Quando eu comecei a receber o primeiro pagamento, que fala que auxílio-doença é mixaria, eu recebi 722. Aí eu falei, eu não ganhava isso, na época eu nunca ganhei isso, o meu salário era 570. Que dinheiro é esse? Eles me pagaram errado. No segundo mês, a mesma coisa. Aí eu peguei e falei com o pastor Reginaldo. Aí o pastor, irmão, o dinheiro é seu, você não vai te pagar mais do que você precisa, você ganha, né? É isso mesmo, você não está recebendo mais, ele não está te pagando a mais. Você está assustada com o azeite que transbordou? Eu falei, porque não é meu, eu nunca ganhei isso. Disse que ele ganha pela metade, que é o auxílio-doença, e graças a Deus. Aí eu fiquei, graças a Deus. Eu acabei com cartão de crédito, porque eu tinha cartão de crédito. Olha aí. Era muito bom. Tinha mais de 30 anos que eu tinha um cartão, comprava tudo no cartão. Aí eu peguei, cancelei, eu falei, não quero mais saber de cartão de crédito, eu não preciso, o que eu ganho dá para mim viver tranquilo. E graças a Deus, não devo nada para ninguém, devo só minha alma para Deus. Graças a Deus, e estou vivendo. Amém. Vivo a minha vida. Sou honesta com o meu dízimo, minha oferta missionária. O oferta, eu sabe, sempre Glória a Deus. domingo que eu venho, sempre eu venho aqui na frente de todo o meu coração. E nunca me faltou. Amém. Então, eu acho que é a confiança que eu tenho em Deus, a fé e a honestidade. Legal esse processo de transformação, né? Gastava, não dava, você vê aí agora ganha até um pouco menos, mas parou de gastar, jogou até o cartão no lixo e não faltou nunca mais e dá para o Senhor. Isso é legal demais e nunca vai faltar. Bom, a gente precisa ir terminando, mas eu queria perguntar uma outra coisa aqui para os nossos irmãos e para vocês também, né? Por que uma boa parte das pessoas, elas têm tanta dificuldade com o negócio de trabalhar? Por que as pessoas têm tanta luta com esse negócio para trabalhar? Por que assusta falar que as pessoas precisam trabalhar? O que tem? É o quê? A cultura no nosso país? O que é? Me ajuda aí. Quem quer? Todo mundo aí quer falar agora. Legal, então a pergunta foi boa. Sil fala, Giovan fala e depois vocês falam também. Preparem as perguntas. Bom, hoje eu vejo que realmente as pessoas têm uma dificuldade com relação ao trabalho, né? Eu até vou citar aqui a minha geração. Eu, quando era adolescente, a minha vontade era começar a trabalhar. E hoje a gente não vê mais isso, né? As pessoas não querem nem tirar a habilitação mais, né? Mas há uma distorção mesmo, porque uma geração após, ela cresceu vendo as pessoas falarem, não, trabalhar é ruim, é uma coisa, é um peso, é um sofrimento. Então, isso foi criando na cabeça das pessoas, né? E hoje, no mundo imediatista, que tem muitos ganhos fáceis, independente de a gente falar que não podemos ser desonestos, mas a gente sabe que muitas pessoas ganham e mostram, às vezes nem é verdade, mas a gente pensa que pode ser, e aí fala, não, vou para esse lado porque está mais fácil, né? E aí o trabalho em si, que é o princípio que Deus deixou, que eu até gostaria de citar aqui, que Deus deixou cada um com um talento. E o meu talento serve para abençoar você. E o seu talento serve para abençoar o outro. Então, Deus fez tudo perfeito. Então, Ele quer que a gente exerça com excelência aquilo que Ele nos deu de talento, porque vai abençoar os filhos dele, que são os nossos irmãos, né? Assim? Então, assim, essa questão do trabalho, esse princípio foi perdido, né? Hoje, as pessoas trabalham para ganhar dinheiro para pagar conta. Não é esse o princípio do trabalho, né? O trabalho, biblicamente falando, é para servir. Né? A gente é servido e a gente serve. Né? Então, há sim essa distorção. Uma boa parte das pessoas, elas também não foram ensinadas que o ganhar dinheiro seria gerar valor, né? Que seria resolver problemas. Só trabalha para pagar contas, né? Ou para ter luxo, ou para ter... que é o que estão ensinando por aí. Então, essa questão mesmo que precisamos
voltar para o princípio bíblico e entender, né, o trabalho em si. Legal. Você, Giovan? Pastor, repete a pergunta, por favor. Por que a gente tem uma boa parte das pessoas com tanta dificuldade em relação ao trabalho, trabalhar? Eu vou na mesma linha. A Silvia é mais técnica, eu vou mais na prática. Eu acho que o principal problema hoje é o Bolsa Família. E a preguiça do povo. Aí, Entendeu? excelente. Ser um pouquinho mais pragmático nessa coisa. Porque, assim, eu tenho dificuldade de contratar, eu tenho dificuldade de registrar. Uau. Por conta desse Bolsa Família. Entendeu? Outra coisa, na parte da preguiça, qual que é a primeira pergunta de um entrevistado? Eu vou trabalhar final de semana? Entendeu? Então, assim, eles estão visando mais a facilidade. Eles ficam deslumbrados com o que a internet apresenta, né? Ganho rápido, ganho fácil, vou ser influencer, vou ganhar bastante dinheiro, vou ficar... Então, assim, a preguiça. E esse Bolsa Família que esse governo institui, eu acho que sou mais pragmático nessa Eu concordo questão. plenamente. E eu acho que nossa cultura desfavorece muito. A nossa natureza pecaminosa faz com que a gente tende muito mais para a preguiça do que para o trabalho. Eu acho que muitos filhos, muitos de nós também, nos apoiamos com a ideia de que nossos pais construíram alguma coisa e nós vamos desfrutar. O que o pai fez é nosso. Eu vim de uma geração que o pai fala assim, o que é meu, o que é seu você tem que construir. Aí hoje que eu já construí o meu, aí o pai fala, não, tudo que eu tenho é de vocês também. Mas eu fico imaginando que muitos filhos hoje não estão construindo nada porque os pais foram esses pais que obedeceram os seus pais, construíram alguma coisa, e a gente está lidando com uma geração que está atrás de Bolsa Família e de herança. Bolsa Família e herança, Bolsa Família e herança. Né? E eu não sei, o que mais que vocês querem falar? Alguém aí? Aí a irmã fala seu nome, tá bom? E aí fala qual é a sua opinião. A gente vai acabar já já. Meu nome é Rosa. Oi, Rosa, boa noite. Eu acredito que um pouco está na educação em casa, em relação aos filhos. Legal. E o que os pais falam para os filhos em relação ao trabalho. Nós temos, né, eu e o Alisson, 2 filhos pequenos, e eles imitam muito a gente, e ele está muito atento, e são 3 anos, o Caleb e a Carolina com 2 anos. Eles já imitam muito a gente, percebem muito o que a gente fala, o que a gente faz. Então, eu penso assim, eu quero deixar essa pergunta para todos os pais. Se todos os dias você vai trabalhar e fala para o seu filho, ai, que saco, o pai tem que trabalhar. Estou indo trabalhar, estou indo lá para aquela empresa, lá vou eu de novo. Aí chega cansado e chega, não, porque eu passei o dia todo trabalhando. Você está passando para os seus filhos que trabalhar é ruim. Olha. Não é bom, não tem satisfação, não tem retorno. Aí recebe o salário acaba rápido. Eu já não tenho dinheiro, o dinheiro já acabou, porque está tudo desorganizado. Então, nós estamos criando filhos que estão crescendo com essa perspectiva. Trabalhar é ruim, o dinheiro que ganha não dá para nada e para que eu vou trabalhar? Muito bom. Elisângela, Giovanni, do lado de lá, depois aqui. Lá do lado de lá, a Elisângela. E aí a gente vai para os finais, tá bom? Legal, né? Foi uma experiência boa. Que legal. Pastor, estava lendo... Fala seu nome para todo mundo. Boa noite, Elisângela. Boa noite, Elisângela. Sou filha do Horto. Estive aqui por... Está. 7 anos e estou voltando. Glória! E estava meditando nisso que está escrito, toda a suficiência, né? Trabalho também é um campo missionário. Então, a gente veio falando como é prazeroso trabalhar, porque é bíblico trabalhar. E eu queria compartilhar muito rápido que a gente tem que ser exemplo aonde nós estamos. E nem sempre vai acontecer um caminhão da Cacau Show que vai aparecer do nada querendo, né, nos vender mais barato. Mas também, aonde estamos trabalhando? Aonde a gente trabalha engrandece a Deus. Amém. É um lugar de paz, é um lugar próspero. É aquilo que você gostaria de deixar para os seus filhos? E eu tive uma experiência recente. Deixei o emprego, ganhando muito bem, muito bem, porque era um emprego de fácil acesso a dinheiro, fácil crescimento. A custo de quê? Colocar crianças dançando até o chão, né? Influências que você vê por aí, enfim, não preciso falar o nome. E quando eu fui pedir demissão, eu era perito naquilo que fazia. Não, Elis, não sai. Eu dobro o teu salário.
Aí eu falei, não Cruel. combina comigo. Não dá. Elisa, a gente triplica seu salário. Eu, ai Deus, e agora? O que eu faço? Sou perita, estou dando um bom exemplo e é 3 vezes mais do que eu ganho. O que eu faço? Sai. Aí Deus falou assim, toda a suficiência. Sabe o que eles fizeram? Me mandaram embora. Eu tinha pedido demissão. E é o dinheiro que vai ser suficiente para eu estar buscando um emprego que seja segundo o coração de Deus. Uau! A irmã aqui, e aí eu vou dar as minhas considerações finais. Fala seu nome. Meu nome é Nádia. Boa noite, igreja. Boa noite, Nádia. Falando sobre educar os filhos. No meu tempo, a criança, um adolescente de 12 anos, podia se trabalhar. Você se trabalhava meio período no mercado empacotando. Hoje em dia não existe empacotador. Hoje é proibido a criança trabalhar. Então já ensina de pequena a criança não trabalhar. Então, os jovens estão sendo criados dessa maneira. Aí o que está acontecendo? Os jovens estão entrando no mercado de trabalho, com 6 meses ele já quer ser promovido. Muito bom. Muito Então, boa observação. Se você não ensina de pequeno ao seu filho a trabalhar, a ter responsabilidade, a valorizar, a dar valor ao que ele está ganhando e saber administrar, então ele vai ser um adulto, né, preguiçoso. É isso aí. Muito bom. Uma salva de palmas. Me lembra, Fabi, de no último domingo, gente, eu contar a história do empacotador. Eu fui empacotador e eu quero contar essa história no último dia. Bom, como é que eu encerro essa noite? Agradecendo, Sil e Giovan, pode ficar aqui, mas eu quero encerrar assim. Dinheiro é um dos assuntos mais falados na Bíblia. Todos nós temos alguma coisa para melhorar. Uns gastam demais, uns esbanjam demais, uns ganham insuficiente, outros não conseguem contribuir, uns só pensam no hoje, outros só pensam no amanhã. E o que a gente não pode esquecer é que Deus é o dono, Deus é a fonte dos recursos. E quando eu falo que Deus é a fonte, é porque Ele é a origem capacitadora para que eu e você tanto ganhe quanto melhore a nossa competência para gerenciar esse dinheiro. Outra coisa que eu quero pontuar para a gente encerrar: cuidado com a idolatria financeira. Por quê? Quando eu acho que é saudável crescer financeiramente. Mas se a gente não tem limite, o nosso coração inverteu, o dinheiro saiu da mente, entrou no coração, muda a nossa visão, muda a nossa prioridade, muda a nossa agenda, isso vai virar uma idolatria, vai mexer com a motivação do nosso coração. E uma terceira coisa que eu quero pontuar: dinheiro é ferramenta, e essa eu quero que você repita comigo: dinheiro é ferramenta. 1, 2, 3, dinheiro é ferramenta. Quando eu penso em ferramenta, eu estou pensando em uso e foco correto, mas pensa assim, se é uma ferramenta, se é um recurso, e ele não tomou meu coração e nem é a minha busca prioritária, eu faço essa pergunta: se é um recurso, recurso gera possibilidades. Então, quanto mais recursos eu tiver, mais. Se o meu foco for o reino de Deus, imagina se todos nós administrarmos melhor os nossos dinheiros, estivermos com menos dívidas, ganharmos mais e investirmos mais no reino de Deus. Seria uma maravilha. A gente talvez não acaba com a miséria do nosso bairro, do nosso entorno, mas a gente poderia ajudar a melhorar a vida de muita gente. A gente poderia, por exemplo, ter recurso financeiro para pagar 2, 3 professoras para dar contraturno escolar para as crianças da comunidade de graça sem cobrar nada deles, ou para cobrar um valor pequenininho. Então o dinheiro é uma ferramenta e Deus quer que o dinheiro que está nas nossas mãos cresça. Repete comigo: Deus quer que o dinheiro que está nas nossas mãos cresça. E Deus, Ele é poderoso para fazer abundar em vós toda a graça, a fim de que vocês tenham sempre em tudo ampla suficiência, toda suficiência, para que vocês possam abundar em toda boa obra. Foi uma forma de abordar, um pouquinho diferente. Queria uma salva de palmas para o Giovan, para a Sil. Eu espero de verdade que Deus abençoe sua casa, que Deus abençoe suas ideias, que Deus abençoe sua família, que Deus abençoe o que você faz. Se você está passando por um momento difícil financeiro, passando por uma luta, de repente você pode procurar alguém aqui, pode pedir uma oração, conversar com a gente, mas lembra assim, sua boa reputação, inclusive financeira, glorifica a Deus. E eu espero que logo no começo desse ano você tome decisões que vão gerar impactos, não só para esse ano, mas para o resto da sua vida, e que mais e mais histórias, como a que o Giovan cantou, histórias do amigo do Giovan, a história do Giovan, a história do André, a história de tantos outros que estão aqui, e de outros que já passaram por aqui e não estão mais aqui, mas de vitória, de superação, de sair das dívidas, possa ser a sua história também. Vamos ficar em pé? Queria orar? Eu vou chamar alguém, na verdade, para orar aqui. Vou chamar, cadê?
Giovanni, vem cá orar você. Você que me ajudou aí, foi para lá e para cá, vem cá, Giovanni, orar. E aí depois que o Giovanni orar, então a gente vai cantar para a gente encerrar essa noite. Cadê a banda? Pode vir, pode ficar aqui atrás. Então eu queria que o Giovanni pegasse o microfone e que ele fizesse uma oração para abençoar você, abençoar a sua casa, abençoar a sua família. Amém, querido Deus, obrigado, Senhor. Obrigado por essa palavra que o Senhor trouxe ao nosso coração essa noite, Pai. Que o Espírito Santo possa fazer a obra em cada coração, Senhor, que está passando por algum momento, e que possamos ter esse entendimento, Senhor, que sem a sabedoria nada podemos fazer, sem o Teu Espírito Santo. Nos capacita, Senhor, que possamos ser ferramentas, que o dinheiro seja uma munição, Pai, para podermos proclamar o Teu Evangelho. Que possamos, Senhor, viver de forma que glorifica o Teu santo nome. Tira de nós, Senhor, tudo aquilo que nos pertence, o orgulho, a soberba, o ego, Pai, o medo. Tira tudo, Senhor, aquilo que afasta de Ti, para que possamos proclamar, Senhor, a Tua bondade, o Teu amor. Que possamos, Pai, viver como filhos, consciente, Pai, do Deus que nós servimos, porque sabemos que temos muito mais do que merecemos e vivemos em transbordo de alegria, em transbordo de alimento, em transbordo de amizade. O problema, Pai, não é o trabalho, o problema não é a circunstância, mas é reconhecer que somos filhos, Pai, e somos salvos, e podemos sim, aqui nessa terra, fazer muito mais do que já estamos fazendo. Muito obrigado, Senhor, por essa palavra que o pastor André trouxe. Que isso aquece o nosso coração e possamos viver, Pai, para a honra e glória do Teu santo nome. E colocar isso tudo em prática, Pai. O mínimo detalhe, cada segundo, cada momento da nossa vida, fazer de acordo com a Tua palavra, Senhor. Muito obrigado. Nós Te louvamos e Te adoramos pelo Teu precioso sangue derramado na cruz por cada um de nós, Senhor. Muito obrigado, Pai.